Boa tarde, mulheres. Eu vou pedir para vocês se sentarem, para a gente já começar. Vamos lá. Muito se fala sobre dar voz às mulheres e permitir que elas ocupem posições decisivas no cenário político, na ciência, nas artes e em tantos outros espaços dos quais elas foram insistentemente excluídas por muitos anos. Nossa geração efetivamente abriu o diálogo sobre o assunto, mas isso não significa que o problema está resolvido. Ouvimos muitas vozes ditando qual deve ser o nosso padrão estético, profissional, moral, nossos objetivos, enquanto outras vozes ditam o que devemos ser e o que não podemos aceitar. Ouvimos vozes das nossas avós, vozes das nossas mães e irmãs, os gritos de socorro, as vozes mudas, caladas, as engasgadas nas gargantas, a voz de todas as gerações que nos antecederam, o ontem, o hoje, o agora. Em meio a tantos esses rumores, recolhemos-nos dentro de nós mesmas para perguntar: como proteger os valores especificamente femininos e idealizados por Deus para cada uma de nós? Submissão da mulher, condições igualitárias de trabalho, participação no cenário político, a valorização da expressão artística. Esses e tantos outros assuntos que passam necessariamente pela identidade feminina idealizada pelo nosso Criador para cada uma de nós. O que precisa mudar e o que precisamos preservar? Vamos falar sobre isso? E para dar início então ao nosso Let's Talk, eu queria convidar a nossa queridíssima e amada pastora Fabiana. Eita, coisa boa! Quem está aproveitando? Eu também estou recebendo muito do Senhor, graças a Deus. Meninas, ó, vocês estão perdendo documento aí, hein? Joyce Alves Araújo e Daiane Macedo. O documento está aqui do lado com a Claudinha, tá bom? É porque a glória está tão grande que a gente não lembra de nada, não é verdade? Meninas, a gente vai ter um bate-papo aqui muito legal sobre a cristã e a cultura. Alguns aspectos em que nós temos que nos posicionar, alguns aspectos em que nós perdemos talvez a identidade. Então, hoje vai ser um dia, um horário de bate-papo. E eu quero chamar aqui a pastora Tânia Tereza. Pastora Fabiola Mello. Nossa querida Priscila Alcântara. E nossa convidada Laís, da Bom Sonhar. Senta aí, meu amor. Vamos sentar, ficar à vontade. Eita. O microfone aqui, amor. Onde você quiser, amor. Se você ficar confortável. Tá melhor? Então pronto. Senta aí, meu amor. Pode sentar aí. Coisa linda. Eu tenho algumas perguntas. As meninas mandaram pra gente. Tá fundo. Ótimo, amor. A gente comeu demais no almoço. Tá estragando o sofá. Posso mudar o layout? Pode. Pode tudo, pastora linda. Eu posso tudo. Depois dos 70, a gente pode tudo Pode mesmo. chegar o seu também. Maravilhosa. Que ficou melhor? Pois é. A gente tem se preocupado muito com esse movimento de que a cultura secular se mistura com a cultura cristã. E, de certa forma, parece que há um ponto de equilíbrio entre as duas culturas. Mas, se não ficarmos atentas, nós vamos sempre procurar
o ponto de igualdade e não o ponto de diferença. Eu creio que a igreja, ela impacta o mundo pela diferença e não pela semelhança. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho dessa discussão para cá, para que vocês também possam aprender e se posicionar. Eu queria perguntar, primeiramente, a Priscila. Priscila tem sido um ícone completamente usada nessa expressão da cultura, expressão da arte. O projeto que ela está à frente, o ASO, ele traz a cultura de uma forma muito incrível para dentro da nossa realidade cristã. E, Pri, eu queria saber, assim, maravilhoso todo esse engajamento cultural, todo esse envolvimento artístico, mas fala pra gente, como é que é para você, onde que está o ponto em que você fala assim, aqui é o momento de parar, aqui é o momento de dizer, peraí, a gente não pode entrar mais um pouquinho, a gente não pode ir mais além. Como é que isso é para você? Eu acho que não é sobre... Primeiramente, não é sobre onde a gente pode ou não entrar, mas sobre se o lugar tem a capacidade ainda de mudar a gente, ou a gente tem a capacidade de mudar o lugar, entende? Eu acho que é essa mentalidade que a gente precisa mudar, sabe? Porque eu acho que o que a gente precisa realmente fazer é ser luz, e geralmente os lugares que precisam de luz são lugares escuros. Então, são lugares onde a gente considera lugares mundanos ou lugares do mal. Mas eu acho que essa mentalidade de eu não posso pisar ali porque eu sou crente. Não, se você for crente de verdade, você pode estar ali o quanto você for, você não vai mudar. Aquele lugar não vai ter a capacidade de te influenciar. Então, eu acho que a antítese, na verdade, não é até onde cultura e cristianismo se misturam, mas é sobre a sua obediência independentemente do lugar onde você está, sabe? É nisso que eu acredito. Se nós somos cristãos verdadeiramente transformados, nós vamos ser discípulos tanto na igreja quanto fora da igreja. Então, eu acho que a pauta, sabe, não é onde cultura e cristianismo se misturam, porque o reino de Deus é uma cultura. Nós fomos aqueles a quem Deus delegou a função de cultivar a terra. Então, um padrão cultural, digamos assim, quem era para estar ditando era os cristãos, né? Segundo aí os padrões bíblicos, Deus deixou padrão bíblico e leis estruturais para todas as esferas, para todas as coisas. É que a gente deu uma vacilada enfim, em algum momento, mas eu creio que ainda há muito que a gente pode fazer. Mas eu acho que você tem que agir com sabedoria. Eu acho que eu não vou dizer limite, porque a gente não conhece os planos de Deus, a gente não sabe para até onde Ele quer levar a gente. Então, eu acho que a gente tem que investir, na verdade, na sensibilidade, não tipo, eu vou olhar para cá e eu vou estabelecer quais são os limites. Não, eu vou deixar o Espírito Santo me guiar, eu só preciso ser sensível, porque Ele é quem vai estabelecer, sabe? Então, eu acho que a questão é só investir em sensibilidade e deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Quando Ele achar que a gente está devidamente preparado para acessar tais lugares, eu acho que é lá que a gente vai estar mesmo. Ótimo, maravilhoso. Fala alguma coisa? Eu acho também que é importante você ser intencional, né? Eu estou lá para mudar ou eu estou indo... porque eu acho que eu tenho que estar aqui. Como a Pri falou, realmente é bem isso. Nós precisamos impactar, nós precisamos mudar a realidade, nós precisamos levar Jesus para essas pessoas, para essas esferas da sociedade, mas é muito importante que nós tenhamos maturidade e sejamos intencionais. Tenhamos uma cobertura, tenhamos pessoas que nos ajudem e que possamos entender o tempo de cada coisa. Tem pessoas que, no primeiro amor, já no início, né, elas já querem alcançar um lugar que é muito perigoso. Mas quem está já há um tempo, quem já está há um período, que já sabe que aquele foi um propósito que Deus colocou, que é específico, precisa andar assim, debaixo de uma cobertura, com orientação, porque é muito perigoso. Se você não estiver firme e convicto no que você carrega, você pode também ser influenciado. É como a Pri falou, você vai ser influenciado ou você vai influenciar. E tudo isso tem a ver com maturidade. A gente não é só... Nós não precisamos ser guiados simplesmente pela nossa intenção do coração de eu tinha boas intenções. Não é essa intenção que você tem que ter. Tem que ser intencional assim, eu estou lá para mudar, então eu estou indo lá para mudar e eu vou sair de lá só quando eu mudar. Então, é bom a gente virar essa chave,
Porque só a vontade de, eu preciso estar lá, não, isso não muda. Você tem que realmente fazer as coisas bem intencionais. Maravilhoso. Pastora Tânia, com tanta experiência. Bom, eu quero lembrar vocês alguns textos da Palavra de Deus que se aplica na resposta a essa pergunta. Pedro fala: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Isso, o mesmo. Se você está num lugar onde você pode proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, glória a Deus. Quando a Bíblia fala raça eleita, nação santa, sacerdócio real, eu me reporto ao Apocalipse, onde está escrito: digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar os selos, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Veja o tempo do verbo. Ele foi morto e com o seu sangue comprou, já comprou, não é comprará, povos de todas as raças, tribos e nações, e já os constituiu, não é os constituirá, reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, quando você escuta falar que ele é rei de reis, você imagina que ele é rei da rainha da Inglaterra, da rainha da Escócia, da rainha da Holanda? Não. Ele é rei de um reino sacerdotal do qual fazemos parte. E rei e sacerdote é o quê? Você, como sacerdote, você tem uma conexão com o céu, mundo espiritual, céus abertos, novo e vivo caminho foi aberto, e você chega ao Pai, você espiritualmente já está assentado com Ele à destra de Deus. Isso é o sacerdócio. E o que é o reino? É um governo na terra. É você, em todos os lugares aonde você tiver acesso, em todos os lugares onde você puder ir e dizer: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado. Esse é o seu papel na terra. Agora, veja bem, desde João Batista, passando por Jesus, antes de dizer o reino de Deus é chegado, tem uma palavra que diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Então, você estar em lugares, apenas por estar, eu já aplicaria outra palavra bíblica: não se assente na roda dos escarnecedores. Se você conseguir ser sal e luz em qualquer lugar e puder proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, vai que é tua, vai que é tua. Pode pegar descendo, chega chegando, porque Deus vai usar a sua vida. Mas nós não podemos nos conformar com esse mundo. Sabe o que é conformar? É tomar forma. Quando você escuta a palavra não vos conformeis, você imagina que é um inconformismo, de você dizer: céus, dor, está tudo muito ruim, o mundo está caído. Não é isso, não. Não vos conformeis com esse mundo, é não tomeis a forma do mundo. Eu me imagino numa forma de bolo. Se a forma for redonda, o bolo sai redondo. Se a forma for quadrada, o bolo sai quadrado. Então, não tome a forma daquilo que está nas trevas, mas transforma aquilo que está nas trevas em luz. E aí, você pode ir para todos os lugares, porque o Senhor vai com você. Eu creio nisso. Amém. Glória a Deus. Pastora, eu quero aproveitar que a palavra está com a senhora. Quero aproveitar que a palavra está com a senhora. E eu sei, conheço o seu trabalho, a senhora tem um ministério incrível de cura e libertação, lá no CIO, que eu já estive lá também. E eu quero saber da senhora, com essa experiência, a senhora atende várias pessoas. Onde que a senhora sente que a identidade da mulher, a identidade em Cristo da mulher, ela tem se perdido nesse caminho? É em busca do lugar de afirmação. Se eu fui formada à imagem e semelhança de Deus, é lá a minha fonte. É lá a minha fonte de inspiração, é lá a minha forma. Não é? Homem e mulher foram formados à imagem e semelhança de Deus. Você vai para Gênesis capítulo 5, diz assim, essa é a genealogia de Adão. No dia em que Deus formou o homem, humanidade. No dia em que Deus formou o homem, macho e fêmea, os formou. Olha bem, o homem é singular, ou é artigo masculino definido singular.
Mas, em seguida, usa os, que é plural. E o texto continua: macho e fêmea os formou e os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Então, aquele ser único, formado à imagem e semelhança de Deus, que recebeu o nome de Adão, é o protótipo número 1 da humanidade. Ali estavam inseridos todo o gênero masculino e todo o gênero feminino. E um dia Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu seu peito, tirou uma parte, levou e devolveu. Devolveu uma parte do projeto único que ele tinha criado. Separou, na verdade. E quando Adão diz, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ele está dizendo, é parte minha que eu estou vendo aqui à frente. Então, o projeto de Deus, ao formar o homem, é formar um ser à imagem e semelhança dele. É ter características dele, características de caráter, características de espiritualidade, características de amor. Todos os atributos de Deus, eles podem ser buscados por nós. E nós sabemos que, com o passar do tempo, os modelos foram trocados. As mulheres começaram a trocar os seus modelos por protótipos de mulheres magérrimas, mulheres elegantes, mulheres ultraplastificadas, e etc, etc, etc. E começaram a buscar respostas aonde só tem resposta para um tempo que vai passar. Aqui eu tenho 3 jovens mulheres, 4 jovens mulheres. Elas têm idade para ser neta. Quantos anos você tem? 25. 25. Eu tenho uma neta de 31. Eita. Eu tenho bisneto. Vai passar esse A gente tempo não de fala toda mais. essa elegância. Vai ter que ficar mais ou menos assim, mais fofinha. Em casa eu já sou não é assim. gostosinha ainda, mas vai mudar. Então o nosso padrão, o nosso modelo, como é? Muito linda. Muito bem, amor. Deus te abençoe essa visão. Multiplica. O nosso modelo, ele não pode ser fixado em coisas passageiras e fúteis, mas em coisas que sejam eternas. Porque o que tem aí sentadinho nesse banco é apenas uma casca. E essa casca vai descascar, o corpo vai voltar para o pó. E o espírito, que é eterno, vai voltar para Deus, que o deu. A eternidade mora no coração do homem, você é um ser eterno. E essa eternidade transcende a todos os protótipos do mundo que você vive. Então, quando você consegue focar a sua história e o seu padrão de vida e o teu modo de relacionar-se com as pessoas, como aprendemos aqui com Fabíola, com pastora Fallen, Ares, você vai começando a ter a imagem e semelhança de Deus. Hoje, no intervalo, conversamos sobre alguns autores de livros, sobre homens renomados na história da igreja, sobre alguns best-sellers, e eu fiz uma observação. Eu disse, eu vejo muita teologia no meio da igreja, e eu vejo muito conhecimento, e conhecimento é na alma, é no intelecto, mas eu vejo pouca imagem e semelhança de Deus. E eu não quero ser conhecida pelo que eu conheço da palavra, eu quero ser conhecida pelo que eu vivo da palavra. Uau. Gente, eu não quero responder mais nada a partir de agora. A pastora Tânia vai responder minhas perguntas. Maravilhosa. Nós temos aqui 4 mulheres que elas são influenciadoras, inclusive digitais. Elas têm milhares de seguidores e ainda assim elas se posicionam diante da fé cristã. Fabíola, eu queria perguntar para você, com tudo isso, desculpa estar te perguntando, tá, querida? Pastora Tânia, pode tentar uma pergunta. Vou ficar Responde. quietinha. Com toda essa influência que você tem no mundo secular também, né? E você provavelmente recebe muitos convites, todas vocês, muitos convites e muitas propostas. E ainda assim se mantém firme nas suas convicções, no seu chamado, no propósito que Deus te deu, né? Te colocou. Como é que é isso? Conta pra gente um pouquinho. Como se manter firme? Como se posicionar diante dessas tentações? Desses convites, de realmente escorregar nesse caminho, porque é um caminho, é um mundo aberto, né, de possibilidades. Eu sempre tento
me posicionar muito bem aonde eu estou. E eu sei que a internet ela é um lugar passageiro. Eu sempre falo que o meu chamado não é ser youtuber. O meu chamado não é ser pregadora. O meu chamado não é ser uma influenciadora. O meu chamado é ser filha de Deus. Amém. Essas outras coisas elas são consequências da minha identidade de filha de Deus. Então, primeiramente, eu sou filha de Deus e eu posso estar em qualquer área da sociedade. Eu poderia não estar na internet, eu poderia estar fazendo o meu plano A no início, que era estar fazendo veterinária, que era o que eu queria fazer antes, desde criança. Eu cheguei a fazer até o 4º semestre, depois eu larguei tudo porque senti uma direção de Deus. Mas se eu estivesse sendo veterinária, que era o meu plano A, eu pretendia ser uma filha de Deus influenciando naquele lugar onde eu estava. Então, essa é a minha convicção. E eu sei que algumas coisas com o tempo, com tendências que surgem, a gente recebe, sim, influências, a gente segue modelos, mas existem partes da nossa vida que você pode mexer, existem partes da nossa vida que você não toca. Então, os meus princípios, eles são intocáveis. Eu nunca entro numa área que vai afetar os meus princípios, porque, para mim, eles são rocha, uma rocha firme. E essas outras áreas da minha vida, que são mais fluidas, que não têm a ver com meus princípios, para mim, eu vejo como um rio. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro lado. Mas os meus princípios são sempre muito convictos em Deus. Então, algumas propostas, como você falou de convites e propostas, alguns convites que eu já recebi muita proposta de marcas que não tinham a ver com os meus princípios. Eu já recebi propostas de marcas que eu ia ganhar um valor altíssimo e elas me falaram assim: a gente só precisa que você mude um pouco o conteúdo do seu canal no YouTube, porque você fala muito sobre Deus. Coloca outros assuntos, começa a falar de outras coisas. E eles estavam me sugerindo para mudar. Só que nada contra quem tem um canal no YouTube onde fala sobre várias coisas, mas a minha convicção, o meu propósito é que eu estou ali para falar sobre Deus e coisas relacionadas a isso, porque é a minha identidade principal. Então, eu recusei esse convite, já recebi convites para fazer foto para marcas e coisas que não tem nada a ver comigo. Então, essa é uma coisa muito bem resolvida que eu falo que eu recebi muito bem dos meus pais. A minha mãe, ela sempre foi assim, muito sensata, meu pai também. Então, nunca foi uma coisa que eu via como tentadora, que eu olhasse para aquilo e pensava, ai, será? Ah, mas será que só um pouquinho? Nunca, eu sempre olhei para aquilo e pensava, nada a ver comigo, não tem perigo. Tem até um vídeo no meu canal que eu fiz uma brincadeira com a minha mãe, eu não sei se alguém aqui lembra desse vídeo, mas é um vídeo onde eu ligo para ela e falo assim, mãe, a minha mãe sempre acompanha meu trabalho e tudo, e ela fica muito feliz quando eu recebo parcerias e propostas de parcerias, né, porque ela ganha as coisas. Aí, quando eu falo, mãe, uma marca de maquiagem me procurou, ela, ai, guarda para mim as maquiagens. Aí, sempre que eu falo com ela, ela pergunta, ei, filha, você fechou mais alguma parceria? Tem shampoo, tem isso aqui? Ela sempre pergunta. Aí, nesse vídeo, eu faço uma brincadeira com ela, eu ligo para ela e falo assim, mãe, fechei a parceria. Ela, sério, filha? Eu digo, mãe, é uma parceria incrível, vou ganhar X por mês. E ela super empolgada, uau, filha, que demais, que legal, que massa. Aí, no vídeo, ela ainda fala assim, ai, manda o dízimo para mim. Aí eu falei assim, mãe, só tem um problema. Ela, ai, meu Deus, o quê? É uma proposta de uma marca de biquíni, eu tenho que fazer umas fotos para eles de biquíni. Ela, não. Aí não. Filha, não. Isso não é de Deus. Ela começou a me falar, mas eu já sabia, era uma coisa que normalmente eu nem falaria para ela, porque eu jamais faria fotos de biquíni, nunca. Então, quando eu coloquei isso para ela, ela achou graça. Depois eu expliquei para ela, não, mãe, é só uma brincadeira, é só para ver sua reação. Se vocês quiserem ver, esse vídeo está no YouTube, viu, gente? Está lá, trolei minha mãe falando que ia fazer foto de biquíni, uma coisa assim. E foi muito legal, e trouxe uma repercussão muito boa, porque nos comentários muitas meninas falaram, nossa, Fabíola, que legal ver a visão da sua mãe, que legal ver que ela sempre te indicou o caminho certo, que ela sempre reforçou os seus valores, os seus princípios. Então, eu acho que é isso. Tem coisas que são negociáveis e tem coisas que são inegociáveis. Negociáveis são coisas, detalhes simples. Ah, vai fazer a foto sentada em pé, essa marca aqui. Coisas bobas que não vale nem a pena mencionar, porque realmente são bobos. Mas, quando mexe nos meus princípios, eu sou muito convicta. E aí eu não abro mão mesmo. Maravilha. Deixa só o pastor Jorge, que está aqui na linha, dar um recado aqui para a gente. Pastor, ele ouviu tudo. O senhor está falando aqui conosco. Olá, cheirosas de Jesus, está tudo bem com vocês? Só uma mulher bonita e cheirosa, hein? Deixa-me dizer a vocês, eu não sei quais estão aí, não
tarde. Você, sua família, seu pai, nota 10, sua mãe deve ser bonita igual você. Também a Família, tá? Melo, Fá, você, cheirosa, bonita, todas vocês que estão na mesa aí, deve estar a Natália, deve estar um monte de gente aí, cheirosa. Um beijão para vocês. Tô ligando de Jerusalém, hein? Ó, para solteiras eu vou orar no Muro das Lamentações. Vou pedir a Deus só um homem cheiroso, o homem não precisa ser bonito. Só de ser homem de Deus tá bom, hein? Não fica exigindo muito não, tá? Homem bonito tá em falta, viu? Vocês têm que pegar um homem feio e arrumar ele. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, um abraço, sucesso total aí, tá? Glória a Deus, ele é incrível. Demais. Laís, e para você, minha querida, como é se posicionar nessa era digital e ainda assim manter, né, seus princípios, as suas convicções? Então, eu acho que o mais importante é a gente sempre buscar saber quem a gente é em Cristo. Então, quando isso está firme, igual a Fabíola falou, quando você está bem com isso bem firme, tudo que vem não importa, sabe? Você sabe quem você é, você sabe seus princípios e as coisas de Deus são muito mais importantes. Amém. E para você, Pri? Conta para mim. Ô, Pri, eu acompanho o seu stories, é incrível. Eu imagino tanto de coisas que acontecem na sua vida. De que stories você está falando? Eu imagino tanto de coisas que acontecem na sua vida. Você está em São Paulo. Eu faço mestrado lá em São Paulo e é um mundo, eu me sinto tão pequenininha lá. São Paulo acontece, na verdade, São Paulo não para, né? Então, tudo acontece o tempo todo em São Paulo. É realmente, para trabalho, é bom, né? Assim, as coisas funcionam muito rápido, né? Essa questão de trabalho. É tudo muito corrido, tem muita opção, muita coisa para fazer, mas o meu padrão assim de tomar decisões é sempre faz isso, é muito bom, mas a gente não faz as coisas porque aparenta ser bom ou não, a gente faz se é o que Deus mandou fazer ou não. Então aparece realmente muita coisa o tempo todo e tem que saber filtrar, porque tem muita coisa boa que aparece e eu sou uma pessoa, a Fabíola falou uma coisa importante no começo sobre ser uma pessoa debaixo de cobertura. Uma coisa que eu prezo muito e que eu passo adiante para vocês, principalmente as mais novas, eu tenho muitos mentores. Tenho exatamente 4 pessoas que semanalmente eu faço uma reunião via celular e eu falo, aconteceu isso, preciso tomar tais e tais decisões. São homens e mulheres de Deus que antes de tomar qualquer decisão eu ouço essas pessoas. E eu estou sempre passando todas as propostas que eu recebo. E aí, o que você acha? E eu sou muito empolgada. Muito empolgada com as coisas. Então, às vezes, eu me empolgo demais. E essas pessoas servem para pôr o meu pé no chão, abrir os meus olhos quando eu estou sorrindo demais e está fechado, eu não consigo ver. Porque eu sorrio para tudo, assim. Fulano, que não sei o quê. Que legal, vamos fazer. Tudo para mim, vamos fazer. Mas essas pessoas são as pessoas que me põem no chão e... Enfim, aí eu observo todas as questões junto com elas, elas me mostram os prós, os contras, e me ensinam também a fazer isso sozinha. Isso é muito interessante. Elas não tomam decisões por mim, elas me instruem para que eu tome as decisões baseada na experiência e, enfim, na sabedoria que eu posso pegar dos mais velhos, né, ao meu redor, enfim. Mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem que saber, porque nem tudo que é bom é de Deus. O diabo se fantasia de coisa muito boa também. Então... tem que ter bastante discernimento. E nesse meio que eu estou, meio artístico, tudo é muito convidativo. O artista é muito almático, né? Então, eu tenho que ter a minha alma bem sujeita ao meu espírito sempre. Muito jejum e oração. Orem por mim, inclusive. Pode orar. Eu aceito. Ótimo. Pastora Tânia, dá essa opinião, essa palavra de sabedoria aqui para a gente.
a respeito disso? Sobre essas Não, coisas já disseram diferentes, tudo. já, né? Já. Volto para a Bíblia. Uma casa edificada sobre a rocha não cai. Vem vento, vem chuva, vem tempestade. Sim. Vem sobre todas as casas. A diferença é que ela não cai, ela tem uma estrutura, ela tem um lastro. E o lastro é Jesus, não é? Pode até ter uma tentaçãozinha, mas se tem o Espírito vai gritar. Né? Pode até dar uma escorregada, cometer um pecado, mas vai se arrepender e vai voltar. Eu falo que a diferença entre Saul e Davi era exatamente essa. Eu sempre perguntei por que Deus desistiu de Saul e não desistiu de Davi. Por que Deus fala para o profeta Samuel, não ore por Saul, porque eu já desisti dele? E o pecado de Saul foi tão pequeno perto do pecado de Davi. Davi cometeu adultério e homicídio. Adultério e homicídio são, inclusive, pecados que estão nomeados nos 10 mandamentos. E Saul desobedeceu um comando de guerra, só isso. E aí o profeta Samuel, super profeta, ora por Saul e Deus fala, não ore por ele, porque eu já desisti dele. Imagina, o profeta Samuel escutando Deus dizer, não interceda. Mas quando Davi se arrepende, porque o profeta Natan vai ao aposento dele, Deus dá a ele uma oportunidade. Aí a resposta é, por que Deus desistiu de Saul e não desistiu de Davi? Porque Saul nunca se arrependeu do seu erro. Saul nunca se arrependeu, ele foi obstinado. E obstinação é teimosia. Então, essa obstinação é que vai fazer a casa cair. Mas o arrependimento vai fazer a casa balançar, mas não cai. Ela não cai. Ela está firmada sobre a rocha, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e a casa se mantém firme. E aí aplica-se aquilo que eu tenho dito nas minhas pregações. Um erro é circunstancial, é passageiro, é temporário. Um erro é pequeno e uma pessoa é grande diante de Deus. E uma pessoa é muito maior do que seu erro. Então, não é um erro que derruba uma casa. Não é um erro que derruba uma casa. Se ela tem um lastro, se ela está firmada em Jesus, vai caminhar firme e vai se levantar. E é esse o conselho que eu dou para essa moçada toda que está aqui. Firma na rocha. Deixa Jesus trabalhar, que vai acender uma luzinha vermelha a hora que você estiver em território do inimigo. Viu? Gente, muito bom. Quero só pegar o gancho da pastora Tânia, que ela falou de Saul e Davi. Ainda que o erro de Davi fosse muito maior do que o erro de Saul, o que eu acho incrível é a diferença do amor por Deus que eles tinham. Como era diferente o nível. Saul chega para Samuel e fala assim, não me envergonhe diante do povo. Já Davi fala para ele assim, pode tirar o reino, tira tudo, só não tire a presença de Deus. Então, é a questão do amor a Deus. Davi era apaixonado por Deus. Ainda que o erro dele fosse grande, ele amava muito a Deus. Não se afaste de mim, não retire de mim o teu espírito. Ou seja, o Senhor é mais importante para mim do que tudo. Do que tudo. Glória a Deus. Aplaudir. Essa semana que passou, a gente conversou um pouco sobre sonhos. A gente estava conversando lá na juventude sobre sonhos, conversei até com o pastor Edric sobre isso. A gente sempre fala com os jovens, olha, ora, Deus vai te mostrar a direção certa, os sonhos que Ele colocou no seu coração, que estejam alinhados com os dele. E quando a gente fala sobre sonhos, vem algumas meninas e perguntam, pastora, mas eu tenho que fazer de tudo para correr atrás do meu sonho? O que eu tenho que fazer para ver meu sonho realizado? E a Laís, ela gosta muito de falar sobre sonhos, né, Laís? O que você acha? Você acha que devemos ser capazes de tudo mesmo para correr atrás dos sonhos? O que você aconselha para as meninas dentro da palavra de Deus sobre os sonhos que elas têm, sobre sonhos, várias aqui têm sonhos de ser blogueiras, youtubers, que eu sei. Então, como é que é essa questão de sonhos para você? Então, eu e o Diego, né, o meu esposo, a gente começou o Bom Sonhar, que é esse blog, a gente posta fotos, textos sobre sonhos, porque a gente viu que as pessoas, ou elas não sonhavam, ou elas não estavam mais sonhando, ou elas estavam sonhando totalmente errado daquilo que Deus tinha para elas.
E eu acho que o problema hoje é que muitas vezes as pessoas colocam os sonhos em cima de Jesus na vida. Coloca, não, meu sonho é primeiro e Jesus está ali. Se der alguma coisa errada, eu vou recorrer a Ele. E a gente tem sempre que perguntar para Deus, Deus, qual é o meu propósito? Porque o propósito e o sonho, eles sempre andam juntos. Então, a gente deve questionar, falar, Deus, qual é o meu propósito? Qual é o seu sonho para mim? Mas eu acho que a nossa hoje em dia, a gente é muito ansioso para tudo. A gente quer, não, eu sonho, mas meu sonho tem que acontecer agora. E, em vez de a gente esperar o processo de Deus nas nossas vidas, a gente fala, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou criar atalhos para esse sonho acontecer. E, muitas vezes, acontece isso, você perde os seus princípios, perde aquilo que Deus tem para você e você começa a ir por um caminho totalmente errado. Então, não é errado sonhar, mas a gente tem que ver que Deus, Ele é o maior sonhador de todos. Ele já sonhou com tudo. Então, a gente tem que estar com o nosso coração alinhado ao coração dele. Mas algo que Deus tem ministrado para mim desde o ano passado é que sonhar com Ele não é tão fácil. Que às vezes a gente tem uma ideia de, sonhos, é isso que vai acontecer, vai tudo dar certo. Mas tem um processo que é muito doloroso, que você precisa renunciar, que você precisa se render mesmo diante de Deus e falar, Deus, calma, vamos aqui comigo, vamos nesse caminho. E a gente cria atalhos, a gente fala, não, eu estou indo, estou super certa, meu sonho é esse. E a gente começa a agarrar oportunidades totalmente erradas para a gente. Mas eu acho que o mais importante é a gente relacionar com Deus, a gente ter uma vida de intimidade com Deus. E no secreto, no quarto, a gente vai buscar os sonhos de Deus para as nossas vidas. E eu acho que o mais importante é a gente ser obediente e a gente perseverar. Você ser obediente ao Senhor e alinhando o seu coração com o dele, vendo quais são os sonhos dele para a gente e perseverando nesse caminho que não vai ser fácil, que vão ter dificuldades, você vai querer desistir, você vai indo e Deus vai revelando os sonhos dele para você. Mas não é fácil e tem um preço a se pagar, né? E muitas vezes a gente vê e fala assim, não, eu vou sair, eu vou fazer de tudo, mas a gente tem que ver até onde esse de tudo tem a ver com Deus, tem a ver com o que Ele tem para a gente. Que lindo, glória a Deus. Eu quero 2 perguntas de vocês. No já, levanta a mão para mim. 1, 2, 3 e já. Levantou lá. Ó. Leva o microfone lá para mim, por favor. Se você falar alto, eu escuto também. Ela. Com as críticas. Aham. Tá. Ela quer saber das meninas como que elas lidam com as críticas, né? Com relação elas estão na internet, elas estão expostas, o modo de vestir deve ser assim, deve ser assado. Elas querem saber um pouquinho disso. Olha, sendo sincera, é um saco. Gente, é o ó. Ter o tempo todo mundo se metendo na sua vida sem saber de nada. Assim, sinceramente, eu não sei se eu estou falando isso porque eu estou de TPM, por isso que eu estou bem solta. Mas é que essa semana já me encheu o saco esse negócio também, de povo cuidando da minha vida. Assim, é muito chato, mas é o preço, né? Todo mundo fala, você é pessoa pública. É o preço de ser pessoa pública. Eu sempre costumo falar, pessoa pública ainda é pessoa, ainda tem uma pessoa por detrás do pública, ainda existem sentimentos. Então, na verdade, é entender que, querendo ou não, o ser humano hoje é bem sem noção. Então, falta muita empatia, né? Um fato de você seguir uma pessoa, você já acha que você tem total direito de dar pitaco na vida dela, como se você conhecesse a vida dela. Eu acho que é tão diferente quando você anda junto com uma pessoa e você dá uma crítica para ela, porque você vai ter fundamento para falar aquilo para ela. E, com certeza, porque você está andando junto com ela, é óbvio que ela vai te dar ouvidos. Mas é tão difícil a gente querer se meter na vida do outro sem entender a realidade da vida daquela pessoa, sem olhar para o coração, sem observar, sabe? Sem agir com empatia.
Então, a gente tem o costume de analisar tudo de forma muito conclusiva. E hoje a internet deu muito poder para gente sem noção, essa é a verdade. Gente que falta a noção mesmo de ter a empatia com o próximo. Então, eu confesso, é um saco, mas eu estou muito acostumada. Muito acostumada mesmo. Eu estou na TV desde muito nova. Então, eu aprendi uma coisa. Eu não posso... Minha psicóloga me ensinou isso. Ela é muito boa. Eu não tenho como controlar o mecanismo da outra pessoa. Eu não tenho como garantir que a tal pessoa vai suprir as minhas expectativas. Eu só posso ter controle sobre mim. Então, eu não tenho como exigir respeito das outras pessoas, mas eu posso respeitar as outras pessoas. Então, é manter o posicionamento de agir com o próximo do jeito que eu gostaria que ele agisse comigo, mesmo se ele não atingir a minha expectativa. Isso é um exercício mental, muito duro. Haja paciência, mas é aí que o Espírito Santo aperfeiçoa o caráter de Cristo na gente. Acho que a Pri falou muita coisa e falou tudo. Só para complementar, meu pastor Leandro Barreto, ele sempre fala que quando você fala algo na vida de alguém, antes de você falar algo, você precisa conquistar o direito de falar. Infelizmente, na internet, as pessoas falam sem ter esse direito de falar. Elas simplesmente soltam opinião, criticam, ainda que usem a desculpa do mas é uma crítica construtiva. Satanás inventou essa palavra. Porque a maioria das pessoas que falam que é uma crítica construtiva, elas não estão te ajudando. Elas estão se apoiando atrás de um comodismo para falar algo. Então, a crítica ela é construtiva quando ela realmente constrói algo. E para você construir algo na vida de alguém, você precisa de uma das coisas principais, é proximidade, confiança e afeto. Se eu estou perto de você e eu quero te dar uma crítica construtiva, Fá, eu estou perto de você, eu consigo estender a mão e colocar uma palavra sobre você. Eu coloco um tijolo, coloco alguma coisa. Nós temos proximidade. Mas se eu estou aqui com a Pri, ela está longe de mim, eu não tenho contato com ela e eu quero dar uma crítica construtiva, eu jogo o tijolo nela para acertar, porque é minha crítica construtiva. Mas a gente não tem... Quebrou minha cara, uma testa. Mas isso para te ajudar, porque a gente não é próxima, entendeu? Ou seja... Se você não é próximo daquela pessoa, se você acha que conhece ela, mas você não tem a confiança dela, a sua crítica pode ter melhores intenções por trás, mas ela revela que você só quer realmente falar, ao invés de ajudar aquela pessoa. A melhor crítica, ela não é dada em público, ela não é dada na internet, ela é feita em secreto. Você chega para aquela pessoa e fala assim, olha, eu quero te ajudar. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Gente, crítica é uma bênção. Quando ela é realmente para te ajudar, ela muda a sua rota, ela te coloca no lugar certo, ela te faz, repensar um assunto que estava certo na sua cabeça, ela te faz enxergar os melhores pontos, e é incrível, é uma bênção, mas você precisa conquistar esse direito de falar na vida da pessoa, porque senão você vai só ferir ela, e as palavras, você mesmo falou da língua, o poder da língua, as pessoas ferem. Então, a minha resposta aqui não é nem falando como eu me sinto diante das críticas, porque eu tenho aprendido a lidar com isso, mas a minha resposta é para te ajudar quando a crítica ela vier de você. E na sua mente você está falando para ajudar aquela pessoa, mas será que vai ajudar mesmo? Ou só vai massagear o seu ego de, pelo menos eu avisei, eu falei, eu dei orientação, mas na verdade só queria dar um pitaco mesmo, não um pitaco bom, mas um pitaco de opinião que não foi solicitada. Mas eu tenho lidado com as críticas no sentido de... Amém. Está me trazendo para o chão. Eu não sou intocável. Amém. Pode falar. Me lembra que eu estou sujeita a qualquer coisa. E se Jesus foi criticado, sendo Jesus, quem somos nós? Amém. Quanto mais eu parecer com o meu Jesus, melhor. Posso dar um pitaco? Dê um pitaco. Pastora Amanda, pastora Tânia, ícone, Eu mito. posso dar um pitaco? E o meu pitaco não vai ser assim tão profundo quanto as respostas das meninas. O meu vai ser mais básico, mais superficial. Ícone faz assim, né? A pergunta não foi para mim, a pergunta foi para as duas. Lógico, você é bem jovenzinha, deve seguir o canal delas. Mas deixa eu te contar, eu tenho no Instagram 40 mil, tenho na minha página 40 mil, e eu tenho no meu canal 10 milhões e meio. Aí você imagina que tem gente de todo jeito, né? E de vez em quando, ou de vez em sempre, vem lá uma crítica que é uma pedrada. A vontade que eu tenho, e eu sou humana e vou ser sincera, é dizer, vaza do meu canal. Vaza, O que você está fazendo aqui?
né? Mas não faço. Eu fico quietinha, sabe por quê? Porque eu penso assim, vai continuar ouvindo a palavra de Deus. E uma hora é transformado, deixa Eu também ficar. fiz assim, eu falei, vai ficar, não vou nem bloquear, porque vai ver o que Deus vai Vai fazer. ficar, não bloqueio não. A vontade é falar, pula fora, mas eu quero que fique. Porque vai ouvir a palavra de Deus, uma hora se converte. Né? Então é isso. Amém. Quero mais uma pergunta. 1, 2 e... Vou deixar daqui a pouco. É forte o mistério. Como lidar sendo filha de pastor? Quem é que é filha de pastor? Tem muitas filhas. Meu Deus, eita. Gente, me surpreendi, viu? Tem muitas filhas de pastores aqui. O meu maior conselho para você é não pise na semente que seus pais plantaram. Muitos pais, eles plantam, só quem vê de perto sabe o quão é difícil uma família pastoral, o quanto sacrifício eles fizeram. Os meus pais fizeram muito sacrifício, coisas que eu nunca imaginaria passar, os meus pais passaram. Meus pais passaram necessidade, passaram fome. Meus pais sempre se entregaram na obra de Deus no interior do Ceará, então eles sempre viveram para aquilo com muito amor. E seria muita ingratidão da minha parte passar pelo mesmo caminho, pisando na semente, ou seja, não dando continuidade ao legado que eles deixaram. Então, a maior lição, o maior conselho que eu posso te dar é valorize o sofrimento dos seus pais, porque, afinal de contas, a semente deles, a semente que foi lançada por eles, que foi regada muitas vezes com lágrimas, é a semente que germinou, cresceu e gerou frutos, e é desses frutos que vocês se alimentam. Quando as pessoas chegam para mim e perguntam assim, Fabíola, qual é o segredo do seu canal? O que você fez para dar certo? As pessoas esperam que eu dê quase uma aula de coach, então, teve um dia que eu recebi um discernimento. Eu falo que é muito a graça de Deus. Poderia ser qualquer pessoa, se não fosse eu, seria qualquer outra pessoa. Não é nada que eu fiz. Mas se eu fiz alguma coisa, foi obediência aos meus pais. Eu sempre honrei muito aos meus pais. E é um mandamento, com palavra, uma palavra que traz uma mensagem para nós, honre os seus pais. E eu acho, sim, que o que eu vivo hoje é fruto. Eu não colho os meus frutos, eu colho frutos dos meus pais. Eu não tenho dúvida disso. As coisas que eu estou vivendo, que eu faço para o reino de Deus hoje, eu faço com muito amor, com muita alegria. Eu sei que eu estou lançando sementes, mas eu não estou colhendo essas sementes. Eu estou numa estação da minha vida. Hoje, o que eu vivo de graça, de milagre que eu vivo e eu olho, meu Deus, isso está acontecendo na minha vida. Eu sei que muito vem do que os meus pais plantaram. E ainda que você não seja uma filha de pastor, honre os seus pais. Ainda que você não cresceu num lar cristão, honre os seus pais. Porque ainda que eles tenham errado, a sua honra vai quebrar aquele erro e vai converter em acerto. Então, você já está semendo para os seus filhos. Pastora Tânia, complementa. Pastora Tânia pode falar do outro lado, né? Uma pastora que tem filhos. Você pode me dar um pitaco? Mais um pitaco? Mais um, por favor. Interessante que quando foi agendada essa participação minha nesse bate-papo, desde o começo vinha uma palavra na minha mente, estações. Eu não tinha entendido até agora porque essa palavra tinha vindo. Mas o Espírito Santo completou agora com a palavra da Fabíola. Você sabe que as estações do ano são 4, primavera, verão, outono e inverno. Você sabe que tem dia e hora certinho para mudar. O inverno começa no dia tal, a tantas horas, até os minutos. Se você for lá para o Google e procurar as estações do ano de 2019, você vai ver 22h59, vai começar o outono, no dia 21 de março, ou 23 de março. Agora, antes que entre uma nova estação, tem um tempo de transição. Não está frio hoje e amanhã já está calor. Tem um tempo que tem dias quentes, tem dias frios. Você vai ver que há uma transição de uma estação para outra. E quando nós compreendemos isso, que uma geração transiciona o que a outra geração fez, ela vai ser sempre grata pela geração anterior.
ela vai olhar sempre com os olhos de gratidão aquilo que recebeu. Por mais que os pais tenham errado, como os meus pais, que não foram nem convertidos até a minha idade adulta, por todas as falhas que eles cometeram, mas é o que hoje a Fá falou aqui pela manhã. Como eu trabalho com cura interior e libertação, se eu colocasse meus pais sentados na minha frente para fazer um mapeamento da vida deles, ouvi-los, eu veria quanto foram maltratados, quanto foram feridos. E eles fizeram o que melhor puderam fazer. Então, quando a Bíblia termina o Velho Testamento, ela diz que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não viesse o Senhor e ferisse a terra com maldição. Esse link com os nossos pais, o perdão pelas falhas, o receber a sabedoria que eles têm, trazer... Ninguém é ruim totalmente, todo mundo tem imperfeições. Só tem um varão perfeito, o nome dele é Jesus. Mas aprendermos a olhar com bons olhos para tudo aquilo que aqueles que nos antecederam nos trouxeram. Hoje vemos a Fá, vemos o Tiago aqui fazendo esse big evento, trabalhando com jovens. Mas tem uma semente que começou a ser plantada aqui pelo pastor Jorge. Eles nunca podem se esquecer disso. Nunca. Essa gratidão pela estação anterior, ela vai fazer a nossa estação ser melhor do que a anterior. E nós podemos chegar em lugares mais altos até, mas sempre olhando com o coração de gratidão para quem nos lançou nesse mundo. Amém? Amém. Tem uma pergunta ali das trigêmeas. Ai, meu amor. Levanta as três, só para a gente ver. Olha isso. Que lindas! Elas viajaram 10 horas para estar aqui. Eu queria ser trigêmeas. É legal? Diga, meu amor. Meu Deus, graças. Quer ser a quadrigêmea. Tá bom, mas a pergunta é para a Priscila. Tá. Vamos lá. Um dos meus mentores, ele me costuma dizer que o mundo só tem voz aonde a igreja se calou. Então, se existe muito diabo nas artes, é que a igreja saiu das artes quando não era para ter saído. Então, tem muita coisa que o diabo só tem lugar hoje porque a igreja vazou, a igreja foi embora. Se você estudar a história da arte, houve uma ruptura entre a arte e a igreja. Uma hora elas pararam de conversar. E a igreja tentou voltar a se comunicar com a arte. Só que aí o território já estava ocupado. Então, eles não conseguiram ter acesso novamente e a influência que a igreja tinha na arte antigamente. E até hoje, os artistas cristãos sofrem com os efeitos disso. A era do iluminismo, a era da razão, isso, caramba, centenas de anos atrás. Mas a gente ainda, infelizmente, colhe muito efeito disso. Ainda é difícil acessar. Sim, é um meio que foi muito corrompido. Mas eu acredito também que o Senhor faz novas todas as coisas e que o Senhor está levantando uma geração de artistas comprometidos com o reino de Deus para remir as artes. Então, eu acredito que vocês vão ser usadas para remir a atuação. Hoje em dia, a atuação ela é usada para pregar tanta coisa fora do padrão que Deus estabeleceu. Então, por que não Deus inserir artistas que vão restabelecer o padrão dele na sociedade através das artes? As artes, elas são a maior ferramenta que a gente tem na sociedade para moldar uma cosmovisão. Cosmovisão é o jeito que você vê a vida. Os artistas, eles são completamente cheios de responsabilidade de colaborar
agregar na cosmovisão de uma sociedade. Então, eu consigo educar pessoas através da minha arte. A arte tem esse poder de entrar na mente das pessoas, colaborar com a configuração mental delas, mudar destinos, mudar a forma de pensar. A arte tem esse poder. Imagina esse poder submetido ao poder do Espírito Santo, que não pode fazer. Então, é por isso que eu creio numa geração de artistas que são cheios do Espírito Santo, que estão sendo inseridos, sim, em meios como a Globo. A Globo, gente, é lá mesmo que a gente tem que estar. Essa mais SBT eu também. Mas eu acho que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. E eu oro para que existam pessoas verdadeiramente compromissadas e maduras num evangelho puro e simples para poder acessar esses lugares e tentar pegar de volta aquilo que um dia foi do Pai e trazer honra de novo para Ele. Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar essa sessão. Também gostaria de ficar aqui a noite toda respondendo perguntas. Está muito lindo, muito gostoso. Eu quero dizer para vocês que nós temos... Foi passado o vídeo, eu estava aqui falando. A gente tem um encontro mensal aqui, que se chama Pitaco, por acaso. E é onde a gente discute assuntos sobre esses, como estes. E é um lugar de crescimento, tá? É um encontro que acontece sempre no terceiro domingo do mês, às 18 horas, aqui embaixo no Salão Pérola. Então, estão todas convidadas para estar conosco. Essa conferência ela é de mulheres, mas eu também me preocupo com os homens. E nesse mesmo dia que a gente faz esse encontro de mulheres, a gente tem um encontro de homens que chama o Clã. Então, mulheres, tragam seus amigos, namorados, esposos, filhos, pretendentes, para que eles também possam crescer, ser edificados, para que seja um conjunto, para que a gente trate do todo. A gente estava falando sobre isso, né, pastora Fabíola? Sobre isso, sobre tratar do todo, tanto a mulher quanto o homem. Então, nós estamos aqui como juventude, convidando todos vocês, e é para pessoas de todas as idades, para vocês estarem conosco, crescendo, sendo edificadas. A gente tem bate-papo, a gente tem conversa, a gente tem tudo isso. Então, vocês estão convidados no terceiro domingo do mês, às 18 horas. Queria que vocês aplaudissem Jesus pela vida dessas maravilhosas palavras de sabedoria incríveis que a gente teve aqui. Vocês vão ter um intervalo até às 19h30, quando a gente volta. E tem muito mais. E vai ser incrível o encerramento. Então, descansem um pouquinho, vai ao banheiro, respira fundo e estamos juntos daqui a pouco. Deus abençoe.